O presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais nesta quarta-feira uma resposta a Anitta após a artista dizer que conversou com Leonardo DiCaprio e afirmar que o ator conhecia mais sobre a Amazônia do que o chefe do executivo. Na postagem, Bolsonaro voltou a defender e exaltar a soberania do povo brasileiro e disse que, ao contrário da cantora, ele conversa com brasileiros todos os dias, que são a bússola para as decisões do executivo. O presidente ainda elencou diversos pontos que ratificam o cuidado do país com a Amazônia, como a posse da matriz energética mais limpa entre os países do G20 e as mais de 60% da vegetação nativa intacta. Bolsonaro ainda relembrou da campanha dos jovens para tirarem seus títulos eleitorais e defendeu que essa faixa etária responda por crimes. Por fim, o chefe do executivo alertou sobre a ironia dos famosos que usam jatos particulares e iates que são grandes poluentes. Oceana. Então, a hipocrisia segue, né? A hipocrisia, como o Fiuza sempre fala aqui, isso vende. E eles adoram isso, só que eles falam para uma bolha, eles falam para eles mesmos. E o interessante é que o presidente tocou num ponto que vale a pena nós continuarmos discutindo na sociedade brasileira, que é se você tem a capacidade e a responsabilidade de votar aos 16 anos, você também tem a responsabilidade e a capacidade de assumir os seus atos, o caminho dos seus atos. Se cometeu algum crime hediondo, não pode ser tratado pela sua idade, mas exatamente pelo crime que você cometeu, assim como é aqui nos Estados Unidos. Muitos estados aqui americanos, até crianças de 12, 13, 14 anos que cometem crimes hediondos são tratadas exatamente pela dimensão do seu crime, não apenas pela sua idade. Esse ponto é interessante. Agora, a Anitta também, ela está sempre falando sobre a Amazônia, está sempre falando, o próprio Ricardo Salles, né, já chamou a Anitta para debater aí sobre os ecossistemas. Ela, né, foi malcriada ali no Twitter, xingou o ex-ministro Ricardo Salles. E, no entanto, esse falatório todo aí de rede social é só falatório mesmo, Vitor. Falam para a bolha, falam para Hollywood, falam para as Danielas daí do Brasil, e só isso, porque essa gente, eu não sei também se poderiam fazer o teste das ruas de uma maneira tranquila, não. Se for para discutir política, tem que discutir política num nível elevado, pelo menos o básico. E não sair falando por aí sobre os deputados municipais, né? Como a Anitta disse recentemente numa live na internet. Diga, Zé. Eu, como disse, eu aprendi muito bem a separar. Eu gosto da Anitta, acho o DiCaprio um grande ator e responsável por filmes maravilhosos. E quando eles se metem em política, erram. A Anitta, como a Daniela Mercury, as duas estão do lado errado da história do Brasil. Eu costumo dizer que a juventude, lá atrás, optou na Venezuela por Nicolás Maduro, mas acabou levando seus filhos, seus descendentes, a passarem fome. Ou seja, o que você está decidindo agora será o futuro, né? Então, daí a importância que eu dou a essas eleições. E eu discordo muito, assim, da ideia de que o jovem é contra o presidente Bolsonaro. Eu não acredito nisso, não. Acho, inclusive, que essa campanha de votar, o idoso votar, que não é obrigado a votar, e o jovem fazer desde os 16 anos o título, também não é obrigatório, eu acho que ela devia ser uma campanha de todos, para participar e entender o processo. Eu não sei quem falou essa história de que o jovem vai votar contra o presidente, que o jovem é petista. Eu acho exatamente o contrário. A gente vê esta oxigenação nas próprias faculdades, né? Eu queria dizer também que não é todos, não é todo artista, não existe esta hegemonia da classe artística pelo ex-presidente Lula. São alguns, né? Que eu acho, de novo, repito, errado. O público de uma arte, ele não é um público de um político, um público de uma arte. Eu estive num show aqui em Brasília, um show muito bom, do Kleber e Cauã, e vou te dizer, eles são bons, são grandes artistas,
é uma dupla sertaneja daqui do interior de Goiás, de séries, mas que ganhou o Brasil, está ganhando o mundo, e eles falaram lá no palco, né, mandando um abraço para o pessoal dos Pingos nos Is, né, reconhecendo o trabalho dos Pingos nos Is, uma demonstração de que não é hegemonia e não é um pensamento único nem na classe artística e muito menos entre os jovens aí, de que eles votariam no ex-presidente Lula. É preciso que eles participem e entendam. E os artistas sejam admirados por sua arte, nunca, absolutamente nunca, com relação a político. Olha, eu falo isso de mão cheia, de observar. Não tem um desses artistas aqui que chegou no Congresso e que deu um bom político, saiu um bom político. Veja o Tiririca, por exemplo, e outros artistas, né? Ninguém se saiu como um grande político. Uma coisa é ser artista e outra coisa é ser político. Você, Fiuza? Olha, a Anitta e o Leonardo DiCaprio estão fazendo campanha para o Jair Bolsonaro, né? O efeito é exatamente esse. Mesmo o Leonardo DiCaprio não sendo um eleitor brasileiro, ele está fazendo campanha para o Jair Bolsonaro. Isso aí que eles fazem é ótimo para o presidente Bolsonaro, né? E ele vai capitalizar. Por que é ótimo? Porque está todo mundo vendo que é uma demagogia, que é uma conversa fiada, né? Que é um truquezinho de gente que quer se promover através de supostas causas e irrita, né? Então, é bom para o presidente Bolsonaro, eleitoralmente. Só não é bom para a Amazônia, só não é bom para os problemas reais, porque a demagogia não ajuda ninguém, né? A demagogia só atrapalha. E a gente vê, né? Se a gente vê a Anitta, uns 4 anos atrás, talvez, ela chegou a dar uma declaração muito patrulhada, né, e tal, e ela sempre foi uma batalhadora, uma empresária, né? Ela se apresenta, ela diz que ela é uma empresária, tanto quanto cantora, e na época ela chegou a dizer, eu não sou obrigada a trazer uma mensagem política, eu estou trazendo aqui a minha mensagem na minha música e tal, e ela foi enquadrada pela Daniela Mercury, essa mesma que está aí dando show barato, né, em São Paulo. Ela foi enquadrada. Então, assim, a referência a Daniela Mercury, né, isso não é nenhum juízo, né, nenhuma cisma com essa pessoa. Eu acho que ela, como artista, né, tem aí o seu valor, mas é claro que isso é um tipo de conduta que não tem nada a ver nem com arte, nem com política. Isso aí é formação de clube. A Anitta não podia, eu lembro muito bem a Daniela Mercury dizendo, não, querida, você tem que se posicionar. Se posicionar, evidentemente, era escolher o candidato que ela estava apoiando. Então, isso acontece, entende, dentro dos clubes. Isso não é democracia, eles não entenderam direito. Isso acontece dentro dos clubes. Também, né, fazendo uma comparação distante, nas estruturas mafiosas, né? É isso, você tem aqui um totem, você tem aquele a quem você tem que bajular e você tem que seguir aquela linha para ter as oportunidades. Isso não é legal, isso não é democrático, isso não é natural, isso não ajuda ninguém. Essa demagogia está na cara, todos percebem e, evidentemente, que isso, nessa circunstância atual, só ajuda a quem eles acham que estão atacando.